A notícia da vez na equipe de transição do futuro governo é justamente o futuro do Ministério do Trabalho. Uma das possibilidades em estudo seria a extinção da pasta e aí as suas atribuições seriam transferidas para outro órgão ligado diretamente à presidência da República. O Ministério do Trabalho soltou uma nota na qual afirma que, abre aspas, foi criado com o espírito revolucionário de harmonizar as relações entre capital e trabalho em favor do progresso do Brasil. Só faço um parêntese aqui, Vera, porque o atual ministro do Trabalho, eu tive que recorrer ao Google, eu não sabia o nome dele, Caio Luiz de Almeida Vieira de Mello, e ele já está lá desde 9 de julho de 2018. Foi nomeado depois de um rolo que envolveu a filha do Roberto Jefferson, Cristiane Brasil, afastada do cargo pelo ministro Edson Fachin. A verdade é que esse ministério, a despeito das suas atribuições, é uma pasta que serviu no início do governo Lula e depois no começo do Dilma de cabide para centrais sindicais, primeiro para a CUT e depois para a Força Sindical, passou para as mãos do PDT, onde teve lá o seu célebre ministro Carlos Lupe, que acabou deixando a pasta num escândalo de corrupção, Vera, e portanto... Vamos discutir aqui as atribuições e tal, mas os nomes que passaram por lá nos últimos anos deixam bastante a desejar. Pois é, teve o caso da Cristiane Brasil e diante da impossibilidade de nomeá-la, optou-se por esse ministro tampão que está ficando aí até o final. A verdade é que dá para equacionar as atribuições do Ministério do Trabalho, ainda mais diante de um ambiente de trabalho que é menos regulamentado, em que a reforma trabalhista já acabou com vários cartórios ali que havia, né, como o imposto sindical, etc. Dá para pensar numa estrutura que prescinda desse ministério. Eu acho que ele não é imprescindível, ele não é necessário, ele pode estar num guarda-chuva maior que trate aí de produção, aí relações trabalhistas e várias outras questões, a própria previdência, enfim, dá para equalizar de uma maneira melhor, Silvio. Eu acho que das várias discussões aí sobre o organograma do governo que estão rolando, essa é uma das menos importantes. Uma importante é a discussão hoje sobre o futuro aí, né? O destino do general Heleno, porque ele é um conselheiro bastante importante do Bolsonaro, é alguém que está ali no núcleo duro mesmo dele, alguém que ele ouve para questões não só atinentes à defesa, mas também a outras áreas, como educação, por exemplo, e tudo indica que, como o Andreas até falou aqui há algumas semanas, ele não vai mais para a defesa, pode não ir, pode ficar no Palácio assessorando mais diretamente o Bolsonaro. Então isso mostra um presidente que quer se cercar desses conselheiros que lhe são mais caros e pelos quais ele tem mais respeito, justamente para suprir eventuais deficiências técnicas e conceituais que ele tenha. Então, além do Paulo Guedes ali assambarcando uma grande quantidade de assuntos na Fazenda, na economia, ele deve ter outros ministros com um guarda-chuva importante de atribuições a seu lado ali no Palácio do Planalto. Isso aumenta a proeminência das Forças Armadas no governo, porque aí, além da defesa, que vai ter um outro militar e pode vir até da aeronáutica ou da marinha, das outras forças, para também prestigiá-las, o general Heleno vai estar a seu lado no Palácio. Então é um militar dando as cartas, além do vice Mourão, diretamente no núcleo duro da presidência da República. Isso é uma inclinação importante do novo governo. Deve ser algo que a gente vai observar ao longo de 4 anos, algo determinante, que não acontece desde a redemocratização. Os militares terem tanto peso assim na política, né? Não só na sua área de defesa. Andreas, sigo com você e a montagem aí do futuro ministério. Primeiro, o Ministério do Trabalho. Pode fechar essa bagaça. Sejamos sinceros. A gente trabalha, a gente cobre política. Ninguém sabe para que serve esse ministério hoje. Não sabe porque ele perdeu função. Se transformou num cabide de sindicalista, todos apegados ali especificamente após o fim do imposto sindical, e consiste também num feudo do PTB, que parece que vai acabar. E o próprio Roberto Jefferson deve apoiar a extinção do ministério, ele já está fechado com Jair Bolsonaro. Só viu o Twitter dele, está apoiando o Bolsonaro, então acaba com o ministério, acaba com a mamata, um novo PTB, um novo Roberto Jefferson, vem aí, glória a Deus, graças ao Jair Bolsonaro.
Sobre o general Heleno, muito boa a reflexão da Vera. Ele é cotado para o Gabinete de Segurança Institucional, o cargo que é hoje de um general, do general Etchegóin. Muito importante para o governo Temer, é uma central de inteligência. Me parece uma obviedade que no governo Bolsonaro a inteligência, as agências de inteligência serão especialmente apetrechadas e importantes no governo Bolsonaro. O general Heleno é núcleo duro do Bolsonaro, alguém a quem ele tem reverência mesmo, que ele admira, alguém que ele escuta. É natural que o queira no Planalto, e eu, sinceramente, especificamente olhando para o entorno do bolsonarismo, para as pessoas que o cercam, que cercam o presidente eleito, que seja o general Heleno, porque é um intelectual com formação sólida e experiência. Alguém importante na formação desse governo. É o mais calado dos pilares bolsonaristas, mas é um pilar fundamental e será um pilar fundamental. Aliás, é o único que eu garanto que não estremece daqui até o início do governo. Sob o seu guarda-chuva, zona de influência, porque é a zona de influência, chamemos, militar do governo Bolsonaro, teremos, portanto, tudo indica, o Gabinete de Segurança Institucional, estratégico, segundo andar do Planalto, logo abaixo do andar do presidente. Obviamente a defesa, o Ministério da Defesa, o ministro da Defesa será alguém chancelado, portanto, sob a zona de influência do general Heleno, e também, isso a ver, o setor de infraestrutura. Os ministérios ligados à área de infraestrutura que se formam no desenho desse governo e que tem toda a cara de que caberão a militares da reserva, provavelmente. Então, o general Heleno é alguém muito importante, com alcance político, como mostra essa pretensão de tê-lo no Planalto, no prédio do presidente, na área de defesa, na área estratégica militar e também na área de grandes obras de infraestrutura que esse governo pretende fazer, mas que, vou bater na tecla, não serão possíveis sem a reforma da Previdência. Vamos lá, Joel, para a gente amarrar o bloco. Olha, é correta a decisão de acabar com o Ministério do Trabalho, né? Não porque o trabalho não seja importante ou porque o trabalhador possa ficar desprotegido, mas porque o modelo mental que está por trás do Ministério do Trabalho é antiquado e equivocado. Era aquela ideia de que o governo é o grande mediador de negociações entre um representante dos empresários e o representante dos trabalhadores, e que a mediação do governo criaria aí relações harmoniosas. Pressuposto, implícito aí está a ideia de que a relação do trabalho, no fundo, é uma relação de exploração, né? Uma relação conflituosa por natureza, o que não é verdade. O governo precisa sim zelar pelas relações de trabalho para não permitir que os trabalhadores, a parte mais fraca, fique totalmente desamparado, mas ele tem que permitir que essas relações se deem num clima de maior liberdade e, portanto, de maior dinamismo, tá? Como é que você faz um mercado de trabalho ao mesmo tempo vibrante, que gere empregos e que garanta o mínimo a quem precisa? Você precisa ter mais liberdade, você precisa ter uma lei trabalhista mais enxuta, você precisa ter uma justiça trabalhista menos ativista. Na verdade, a reforma do Temer conseguiu caminhar nessa direção. Então, isso cria mais liberdade para as empresas contratarem trabalhadores, portanto, diminui o desemprego num momento importante, num momento como o de agora, de desemprego alto. Em segundo lugar, onde é que o Estado entra aí? O Estado entra garantindo uma malha de proteção a quem precisa, um seguro-desemprego a quem fica desempregado e outros serviços sociais para quem está ali na base da nossa pirâmide e precisa sim de auxílio. Senão o trabalhador fica na mão da empresa ou cai na fome. Isso também não pode acontecer. Então o Estado entra justamente aí. A melhora das condições de trabalho acontece quando o trabalhador tem alternativas, quando ele tem outras empresas querendo contratá-lo e quando, caso ele fique desempregado, tenha lá o Estado para garantir a sua qualidade de vida. Essa é uma cabeça moderna que deveria ser levada, espero que seja levada aí para o mundo das relações de trabalho. Não é a velha cabeça do nosso Ministério do Trabalho. Espero que a gente consiga caminhar nessa direção.